Renda fixa ou renda variável, investimento ou especulação? Como saber fazer a conta do que vale ou compensa mais e com base em quê, para que você escolha melhor e entenda qual se encaixa melhor no teu perfil. Espero que esse vídeo esclareça suas dúvidas de uma vez por todas e que a partir dele você consiga entender melhor como funciona todo esse universo dos investimentos e assim saiba ganhar dinheiro com responsabilidade e discernimento e usando como base de referência um pedacinho da política econômica do nosso país, quiçá mundial como guia. Olá, eu sou o Wagner e eu quero que você saia desse vídeo com uma visão totalmente diferente de como funciona pelo menos uma parte do universo dos investimentos aliado aí à economia do nosso país. Nós vamos saber aqui qual a diferença entre os sistemas que eu citei e o que você precisa considerar para fazer uma boa escolha. Eu vou passar aqui pela renda fixa, renda variável e eu vou entrar no universo dos investimentos e especulação a gente faz no próximo vídeo para não alongar muito esse, até porque você precisa entender bem como funciona primeiro o universo dos investimentos e todas as abas dentro do assunto para aí sim você pensar em especular. Então antes, não seja aquele estudante ingrato que vem aqui, consome todo esse conteúdo gratuito e vai embora e deixa o like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, pois a gente está no início de uma série bem bacana sobre temas do mercado financeiro e eu tenho certeza que vai ajudar muito aí nos seus estudos. Então, deixa o like aí. Uma das formas de se criar uma estabilidade financeira na nossa vida ou construir um patrimônio é, de fato, você investir em alguma coisa. A palavra investimento se torna muito ampla quando você vê que, sem saber, você acaba fazendo isso o tempo todo na sua vida. Tudo é investimento. Quando você resolve ter um filho, por exemplo, dentre outras coisas mais importantes, claro, não deixa de ser um investimento de longo prazo. Você cria, educa, paga a escola, depois faculdade, você investe na criação desse ser humano para que ele se torne uma boa pessoa e que ele faça sucesso por onde vá. Outro exemplo, quando você resolve comprar um carro, é um investimento que te ajuda, pois ele te leva a vários lugares, como trabalho, passeio, viagens, enfim. Ou então, comprar um imóvel, mesmo que você o compre a prestações, é um investimento que no fim das contas só fará sentido para você daqui a 20 ou 30 anos quando você terminar de pagar, pois aí você tem um imóvel que fará com que você não pague mais aluguel. Bom, nós percebemos aqui já de início que a palavra investimento vem aliada ao fator tempo. Quanto maior o tempo em que você investe, maior o retorno e mais benefícios você tem. O que diferencia esses investimentos, no final das contas, é a escolha que você faz, pois alguns são investimentos ativos, que têm projeção de se valorizar com o tempo, e outros são investimentos passivos, que perdem o valor com o passar do tempo. Dos exemplos que citei no caso, o carro é considerado um investimento passivo, que perde valor com o tempo por fatores como depreciação, combustível, manutenção, enfim. E o outro é um apartamento, que tende a se valorizar com o tempo e, no fim, você vê que comprou algo com potencial de valorização e que pode até fazer com que você pare de pagar aluguel dentro de um tempo. Trocando em miúdos, o carro aparentemente não é um bom investimento e o apartamento, dentro desse contexto, podemos dizer que sim. Agora vamos trazer esse conceito para o mercado financeiro. Vamos supor que você tem aí 100 mil reais para investir, mas não sabe ainda que tipo de investimento você quer escolher. Então, eu vou te falar aqui sobre duas formas bem conhecidas e a diferença entre elas. Eu vou falar o que é importante que você entenda para elucidar essa dúvida e você decidir por qual caminho seguir ou qual delas escolher. Certamente algumas você até já conhece, mas nós tradicionalmente temos duas formas de investimentos muito conhecidas aqui no Brasil: a renda fixa e a renda variável. De uma forma rápida, a renda fixa acopla em seu portfólio de investimentos os títulos públicos, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, poupança, enfim. Essa última, por sua vez, não é considerada por muitos como investimento, mas também é conhecida como renda fixa. Você escolhe o investimento, aplica o seu dinheiro que vai servir aí de empréstimos ou para o governo, ou para bancos, ou para empresas. Aí vai depender muito da sua escolha. Nesses investimentos, eles te pagam uma remuneração como taxa de retorno com base na taxa Selic do país ou algo mais. Ou seja, se a renda é fixa, você já sabe que vai ter um rendimento percentual dentro de um período. E, se você já sabe quanto vai render, naturalmente você pode considerar que é um investimento de baixo risco, pois além de ser fixo, o percentual do rendimento é majoritariamente com base na Selic. Atualmente, a Selic está em torno de 2,75% ao ano. Muito pouco se fizermos a conta entre juros nominais com juros reais, deve dar aí próximo de rendimento negativo ou do zero. Mas, a nível de padrão Brasil, fazendo leitura da curva de juros futuros, a intenção é que ela retorne para o patamar de mais ou menos 6% ao ano. E isso é o que vão usar para se referenciar e te pagar de rendimento em cima do que você investiu. Ponto. Já a renda variável, a gente pode considerar o mercado financeiro no geral, a Bolsa de Mercadorias e Futuros e a CETIP, ou seja, a B3. Você vem para ser sócio de empresas, comprar ações, debêntures. Você não tem a mínima ideia de quanto vai ganhar e nem quanto vai perder, pois são investimentos de risco. Então, renda variável, risco, perda. Renda fixa, segurança.
Se você vem para a renda variável, você obrigatoriamente tem que ter total consciência que perder uma parte natural e real do processo. Então você precisa assumir esse compromisso de entender isso já no estágio da sua primeira operação. Novamente resumindo, renda fixa, títulos, CDBs, LCI, LCA e apesar de termos outras formas de se investir básica e comumente, são os bancos que normalmente te oferecem esse portfólio. E renda variável, ações, ser sócios de empresas. Então você precisa de uma corretora de títulos e valores imobiliários. Bom, nesse vídeo eu estou focando em renda variável, pois é o foco do meu canal, o universo é muito maior, requer mais estudos e por ser de altíssimo risco, precisa-se de mais pessoas que façam mais esse alerta do que façam festa. Pois o mercado financeiro não é brincadeira e se você não estudar, não praticar, não entender como funciona, você vai se frustrar, principalmente no setor operacional em que você escolher atuar. Quando fazemos algum investimento, qualquer um, até mesmo usando as analogias que usei, passando do filho, do carro, do apartamento, da renda fixa até chegar à renda variável, o que precisa ficar claro é quanto você aceita perder ou ter algum esforço versus quanto você quer ganhar. Você já fez essa pergunta? Pois bem, em qualquer lugar do universo, em qualquer economia, em qualquer situação ou em qualquer investimento, a taxa de retorno é medida pelo risco em que se aceita correr. Então, mesmo para atuar na renda variável, mesmo você entendendo que os ganhos podem ser ilimitados, mas as perdas também, a melhor forma de gerenciar o seu investimento é usando a renda fixa como base. Mas como assim? Se você vem para o mercado financeiro investir em empresas, comprar ações, obviamente é porque você não está afim de um ganho fechado de 6% ao ano na Selic, imaginando que ela chegue aí, claro. Sendo assim, se você fizer qualquer investimento que te pague 6,5% ao ano, você já está ganhando mais do que a taxa Selic, então você pode considerar que você está fazendo um bom negócio. Essa referência se chama taxa de desconto, que é um indicador que serve para medir o retorno do investimento sobre algum bem, independente do que seja. A análise que todo mundo pula é exatamente essa. Mesmo que os ganhos na Bolsa de Valores, por exemplo, possam ser ilimitados, e aí depende muito da sua estratégia, e a gente pode ver isso num outro momento, você precisa entender que se a Selic te paga 6% ao ano, você compra uma ação da Petrobras e ela valoriza 20% ao ano, você está ganhando mais que 3 vezes a taxa de juros do seu país. Você está ganhando mais do que o Tesouro Nacional paga como taxa de retorno institucional. A Bolsa de Valores te dá inúmeras possibilidades todos os dias, mas você precisa saber a hora de entrar e também a hora de sair. Tudo depende da sua estratégia, como eu citei, mas eu vejo muita gente que não sabe ganhar dinheiro na Bolsa. O sistema de precificação do mercado na renda variável trabalha em alta volatilidade, onde uma ação que hoje custa R$10, amanhã pode custar 20 e depois de amanhã custar 5. Então esses 20% que passaram pelas suas mãos ali atrás, você pode devolver e deixar na mesa do mercado amanhã. É muito importante que você estude isso antes para que você entre sabendo quanto vai ganhar e quanto vai perder, para não ter esse sentimento de que poderia ter ficado mais numa operação ou ter saído antes. Claro que temos diversas formas operacionais e que eu faço questão de explanar isso em outro vídeo, pois o foco aqui é investimento. Mas no próximo vídeo eu falo sobre especulação para a gente poder diferenciar esses temas e focarmos exclusivamente na diferença operacional entre swing trade e day trade, por exemplo, que são duas modalidades operacionais muito conhecidas no nosso mercado. Então ativa as notificações para você ter acesso a esse vídeo assim que ele sair. A melhor forma de você pensar como investidor no mercado financeiro, usando tudo que foi falado aqui, é realmente você usar o fator tempo a seu favor, mas também saber como atuar nas altas valorizações dos ativos. O ideal é que você realmente estude sobre as empresas, quem são as empresas sólidas e quais são as que distribuem mais lucros, ou seja, as que pagam mais dividendos. Tão importante quanto isso é você também se ligar nas empresas que têm menos dívida, porque aí você faz a união das informações e alia isso com alguma outra informação importante que faça com que você consiga projetar uma valorização no longo prazo dessa empresa. O tempo de investimento como sócio de uma empresa precisa ser pensado num prazo mínimo de 3 anos ou no máximo de 15 ou 20 ou mais anos. Só assim você consegue aliar o fator tempo ao risco-retorno, lucros, dividendos e só aí vai valer muito a pena, pois você consegue levantar um bom patrimônio, garantir uma qualidade de vida e uma independência financeira com o passar do tempo. Outra forma de você também pensar como investidor é você separar um valor mensal e comprar um pouco de ações todos os meses, e aumentando sua fatia em determinada empresa, e com o tempo você tem aí uma boa base acionária que seja compatível com uma bela valorização de patrimônio. No longo prazo, as empresas tendem a se valorizar e você pode receber mensalmente os lucros dessa empresa que, por lei, tem que distribuir com os acionistas. Por isso, a escolha da empresa tem que ser bem feita. Dá uma olhada nas ações do Banco Itaú nos últimos 10 anos, o quanto se valorizaram, algo próximo de 285%, mesmo com a pandemia que praticamente assolou a economia global e desestabilizou todas as políticas monetárias dos países. Se você tivesse investido hipoteticamente R$100 mil e não tivesse feito mais nada, você teria hoje um patrimônio em torno de R$385 mil.
Agora imagina se você tivesse colocado um pouco todos os meses, quanto isso não seria? Detalhe, eu não estou citando aqui nem os proventos e nem os lucros que a empresa ainda distribuiu em todos esses anos e que você poderia fazer o que quisesse com ele e até mesmo reinvestir, aumentando ainda mais a sua posição. Eu nem vou fazer aqui essa conta com a Selic, pois a gente viu que é muito incompatível. A diferença aqui é exatamente essa. Você precisa entender que o mercado é cíclico e que ele sobe e desce. Por isso é importante você estudar os movimentos para saber se a sua ação está cara. Por quê? Porque isso te dá a possibilidade de você vender uma parte da sua posição e quando os preços caírem, você recompra as mesmas ações, porém mais barato, com um preço mais em conta. E se ela valorizar novamente, você ganha muito mais dessa vez, pois estará com mais ações. E isso é a cereja do bolo. Para fechar, um fator muito importante na escolha das ações: valorização e risco baixo não conversam entre si. Quanto maior a volatilidade e o risco de uma ação subir muito, maior também o risco dela cair muito. Então, opte primeiro por entender como funcionam ações de empresas sólidas e que tenha um bom lastro patrimonial para você colocar o seu dinheiro. Depois você pensa em diversificar. Bom, pessoal, para dar seguimento a essa série de vídeos operacionais, eu achei importante dar uma pausa e focar nesse assunto, pois os temas andam alinhados uns nos outros. Você precisa ter a consciência como funciona o processo lá em cima, para aí sim chegar no processo mínimo que é abrir uma plataforma e operar. Eu falei aqui sobre a diferença entre renda fixa e renda variável, com foco na renda variável, e falei também sobre investimento. No próximo vídeo a gente fala sobre especulação, que são operações mais curtas, para a gente poder aí sim entender a diferença entre swing trade e day trade, e principalmente como atuar nessas duas modalidades mais conhecidas, e aí a gente fecha esse tema sobre investimento e especulação. Bom, espero que vocês estejam gostando dos conteúdos e principalmente da forma como eu estou abordando esses assuntos. Se restou alguma dúvida, não deixem de comentar e deixar suas perguntas aqui para mim. A gente se vê no próximo vídeo e um grande abraço.